Neste quinto exemplo, irei ilustrar código para representar algumas expressões mais compostas, visto que no exemplo 4 nós vimos exemplos de algumas expressões mais simples, certo? Então, olhando aqui para o nosso código, nós temos a mesma estrutura, certo? De um código em C. Então, perceba que na primeira linha existe aqui a inclusão das bibliotecas que serão utilizadas, né? Lembrando que as bibliotecas definem uma série de funções que podemos utilizar nos nossos códigos. Então, para esse exemplo bem simples, essa biblioteca stdio.h ela vai definir algumas funções de entrada e saída, em particular essa função printf, que nós utilizamos para fazer a impressão de informações na tela do computador, ela é definida nessa biblioteca stdio.h, certo? Além disso, nós temos a função main, que já discuti anteriormente, que é a primeira função que ela é executada pelo computador, e a partir dessa função outras funções podem ser chamadas, e isso nós iremos discutir mais, certo, nas próximas aulas. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse exemplo 5? Num primeiro momento, existe esse trecho aqui para fazer a declaração de variáveis, certo? Estou declarando 4 variáveis do tipo inteiro. Nomeei essas variáveis como N1, N2, N3 e expressão, certo? As variáveis N1, N2 e N3 vão armazenar valores que estão sendo atribuídos nas linhas N1, N2 e N3, nas linhas 8, 9 e 10, certo? Perdão. Posteriormente, esses valores que foram atribuídos às variáveis, ou seja, esses valores que estão armazenados nessas variáveis, vão ser utilizados para computar uma expressão, certo? Então, no exemplo passado, nós vimos expressões mais simples, como uma simples soma, uma simples subtração e a utilização dos operadores unários, e aqui a gente começa a utilizar expressões mais compostas, certo? Um pouquinho maiores. Então, percebam que essa variável expressão ela está recebendo N1 vezes N1, certo? Ou seja, N1 ao quadrado, mais 2 vezes N2 mais N3, certo? Se você pensar naquela estrutura de uma equação de segundo grau, então aqui nessa expressão ela está armazenando justamente essa equação aqui, N1 ao quadrado mais 2 vezes N2 mais N3, certo? Sendo que esses valores já estão armazenados nessas variáveis, certo? Não existe um valor x a ser encontrado, certo? Aqui é só para representar essas variáveis estão sendo utilizadas para computar um valor, e esse valor vai ser salvo nessa variável expressão, certo? Então, na linha 14, o resultado dessa expressão vai ser exibido e, posteriormente, uma nova expressão está sendo computada, certo? Nesse caso, N2 ao quadrado mais 2 vezes N1 mais N3 dividido por 3. E, em seguida, novamente, o printf está sendo utilizado para fazer a impressão desse novo valor que foi armazenado novamente nessa variável. Então, percebam que nessa linha 16, quando essa variável expressão recebe o resultado dessa nova expressão, o valor anterior ele é sobrescrito, ou seja, ele é perdido, certo? Então, lembrando que as variáveis elas podem ter o seu conteúdo modificado ao longo da execução dos programas e, obviamente, à medida que existe uma atualização do conteúdo de uma variável, o valor anterior ele é perdido, certo? Ele é sobrescrito. Então, uma coisa que deve ficar clara nesse exemplo é em relação à ordem de prioridade dos operadores, certo? Eu comentei isso nos slides dessa aula 2, que alguns operadores, certo, eles possuem uma precedência, uma prioridade no cálculo, né, dos termos de uma expressão. Então, por exemplo, isso também ocorre na matemática, se você lembrar disso, né? Então, por exemplo, a multiplicação ela tem precedência em relação à soma, subtração e outros operadores na linguagem de programação,
eles têm prioridade na ordem de calcular os valores dentro de uma expressão composta. Então percebam que nessa linha 12 nós temos essa expressão, ela tem três termos. O primeiro termo é uma multiplicação, o segundo termo é outra multiplicação e o terceiro termo é simplesmente o valor de uma variável. Além disso, essa expressão é composta de mais duas somas, certo? Então nós temos uma multiplicação, uma soma, outra multiplicação e outra soma. Então, dentre essa grande expressão, qual dessas operações deve ser efetuada primeiro? Então, primeiro vão ser feitas as multiplicações e depois, posteriormente, pode ser feita a soma, certo? Existe uma tabela, como eu mostrei nos slides da aula, que ela mostra a prioridade, certo, dos operadores, quais operadores têm prioridade. Mas além disso, nós podemos utilizar também os parênteses para forçar a ordem das operações, certo? Então, por exemplo, nessa segunda expressão, percebam que eu utilizei, certo, um parêntese para delimitar a multiplicação, outro parêntese para delimitar a segunda multiplicação e novamente parênteses para delimitar a divisão, certo? Então, nesse caso, por via das dúvidas, certo? Se em determinado momento você tiver dúvidas ou quiser forçar mesmo a ordem, né, das operações dentro de uma expressão mais composta, você pode utilizar também os parênteses, que nesse caso vai ser garantido que primeiro vai ser efetuado uma operação para posteriormente efetuar outra. Então, nesse caso, essas operações de multiplicação, novamente multiplicação e divisão, vão ser efetuadas e posteriormente as somas vão ser efetuadas, certo? Então o uso dos parênteses também é importante para que a gente possa garantir que a ordem das operações está sendo feita de forma adequada. Então eu vou compilar esse código, certo? Aparece aqui que a compilação foi terminada com sucesso e vou executá-lo para a gente ver se realmente ele está calculando corretamente. Então, lembrando que a variável N1 ela armazena o valor 10, a variável N2 armazena o valor 5 e N3 15. Então, na expressão 1, nós temos que essa expressão ela é computada de acordo com o quadrado de N1 mais 2 vezes N2 mais N3. Então, se N1 é igual a 10, 10 vezes 10 nós temos 100, mais 2 vezes 5, nós temos 10, então temos 100 mais 10, mais 15. Então o resultado realmente é 125. E na segunda expressão, nós temos aqui N2 ao quadrado, mais 2 vezes N1, mais N3 dividido por 3. Então nós temos 5 vezes 5, 5 ao quadrado igual a 25, mais 2 vezes 10, temos 20, mais 15 dividido por 3, temos o 5. Então 25 mais 20, 45, mais 5, 50. Então, de fato aqui o resultado está sendo exibido conforme deveria, certo? Então, os resultados estão corretos, certo? Então, nesse quinto exemplo, está sendo ilustrado aqui novamente a declaração de variáveis, certo? Primeiro informamos o tipo e posteriormente os identificadores das variáveis, os nomes. Ilustramos também aqui nessas linhas a atribuição, certo? De variáveis com valores. E também ilustramos o conceito aqui de expressões compostas, certo? Em C, sem o uso dos parênteses e usando também os parênteses para mostrar que a ordem, né, dos operadores pode ser imposta pelo programador, certo? Caso exista uma dúvida em relação à ordem de prioridade desses operadores, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Até o próximo exemplo ou até a próxima videoaula.